Oi, gente, que prazer estar com vocês, poder gravar esse vídeo e falar um pouquinho sobre as minhas impressões e sensações do estudo do Vem Segue-me esta semana. Ler as Escrituras é maravilhoso, ler sobre a vida do Salvador e aprender. E aprender com as suas experiências, com as situações que vão se apresentando e que são tantas. É para a gente realmente refletir e mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida é maravilhoso o poder das Escrituras. Esse desejo de ser alguém melhor e ser mais parecido com Cristo, que é inevitável. Quando a gente estuda, a gente se aproxima mais dele. E hoje eu vou te contar, tem tanta coisa que eu gostaria de contar, mas eu vou contar especialmente sobre uma parábola que todos nós conhecemos, que é a parábola do samaritano. E eu fiquei pensando sobre os tantos ensinamentos e a gente só tem essa parábola graças a uma pergunta. Graças a um certo doutor da lei que decidiu tentar ao Salvador. Exatamente. A gente precisa lembrar que o ministério de Cristo aí já estava bem adiantado, que a sua fama já tinha se espalhado, e eram muitos aqueles que queriam que ele escorregasse, que ele caísse em contradição, que ele fosse contrário a alguma lei, porque os homens já planejavam prendê-lo, matá-lo. Então, era muito comum se aproximar grupos ou pessoas com perguntas escorregadias. E nesse momento, esse doutor da lei, procurando tentar o Salvador, ele se aproxima e diz: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E o Salvador responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? E ele, como um doutor da lei, ele sabia. E aí ele diz: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o Salvador responde: faze isso e viverás. Simples. Faze isso e viverás. E é tão interessante, eu estava lendo um comentário no livro Jesus Cristo que dizia exatamente isso, que entre esse fazer, entre esse saber e fazer, há uma grande distância. Aquele doutor da lei, ele sabia de memória, mas ele não fazia. E eu fiquei pensando que muitas vezes isso acontece conosco também. A gente vai para a igreja, a gente está lá todos os domingos, a gente dá aula, a gente lê, a gente sabe muita coisa de memória. Nós conhecemos os 10 mandamentos. Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente esquece de fazer. E é isso que o Salvador está dizendo para ele. Faze, né? Faz isso e viverás. Faze isso e viverás. E aí ele querendo justificar-se a si mesmo, ou talvez ele tenha aí se sentido uma situação um pouco embaraçosa, né, por essa resposta que o Salvador tinha dito: faze isso, viverás, vai lá e aplica isso, vive na prática. Ele responde com uma pergunta: quem é o meu próximo? E quando ele pergunta quem é o meu próximo, o Salvador vai lá e conta a parábola do samaritano, que todos nós conhecemos, Jerusalém e Jericó. Esse homem, que possivelmente era um judeu, e quando esse homem estava aí passando por essa estrada, gente, que é muito interessante entender o contexto, que já era muito familiar para as pessoas que chutavam Cristo e para aquele doutor da lei, porque era uma estrada perigosa. Era inclusive chamada de estrada sangrenta,
pela quantidade de assaltos e mortes que tinha na estrada. Era constantemente, as pessoas que passavam por aí sabiam que tinham assaltantes e que podiam ser vítima deles. Então já era uma estrada conhecida. Então Cristo usa os elementos da vida real para falar a sua parábola, falar de coisas que eles compreendiam e compreendiam muito bem. Então esse homem que está aí nessa estrada de Jerusalém para Jericó, ele acaba caindo nas mãos de salteadores, de bandidos, né? E esses bandidos roubam ele, e como se não bastasse, espancam ele, deixa ele lá quase morto, né? Deitado lá na beira da estrada, no caminho. E aí é quando Cristo diz, e vendo, passou um sacerdote. Mas esse sacerdote, quando passou, ele passou de largo. Ele não parou para ajudar. E aí a gente fica pensando, poxa vida, é um sacerdote, né? Aquele que tinha a obrigação de parar, de ser rápido em ser misericordioso. Mas ele não fez isso. Era mais fácil fingir que não tinha ninguém. E aí depois vem um levita. Né? Levita era aquele que era da tribo de Levi, que também cumpria as funções, tanto como sacerdotes religiosos, como funções políticas. E eles conheciam muito bem a lei. E a lei dizia que se você visse, por exemplo, um boi no buraco, um animal no buraco, você devia ir lá e tirar o animal do buraco. Agora imagine se você visse um homem. Mas o levita, tão conhecedor da lei, passou de largo. E aí vem o terceiro homem. E esse terceiro homem, gente, era um samaritano. Samaritano odiado pelos judeus. E por quê? Vamos lembrar, porque nós estudamos isso lá no Velho Testamento. Lembra quando as tribos foram dispersas, foram capturados, quando foram levados cativos? Muito bem. Lembra do rei da Síria? Pois é, o rei da Síria, quando ele invadiu e quando ele tomou posse de Samaria, o que é que ele fez? Ele tinha uma técnica que era mesclar os povos, porque ele conseguia dominar melhor dessa maneira. E o que é que ele fez? Ele trouxe o pessoal que era da Babilônia e de outros povos para viver em Samaria, assim como ele levou judeus da Samaria para outros lugares. Ao fazer essa mescla, o que aconteceu? Os judeus acabaram casando com os gentios, com pessoas que não eram do convênio, acabaram mesclando, né, as suas religiões, a sua cultura, e se perderam pelo caminho. E o que acontece? Os assírios, né, como o povo da Babilônia, eles adoravam vários deuses, eles tinham práticas pagãs. Então, os samaritanos se corromperam. E ao casarem com gentios, com pessoas que não eram do convênio, e adotar suas práticas, eles acabaram sendo aí rechaçados pelos judeus. Embora eles fossem aí descendentes dos judeus, mas eles não eram reconhecidos como tal. Eles foram desprezados como alguém inferior, exatamente como foi, porque eles não cumpriram o convênio. Então, era muito comum a gente ver esse rechaço. Né? Via-se um samaritano e você vai bem para longe, porque era como se dissesse assim: eu não quero me misturar com ele, eu não fico com o ímpio, vamos dizer isso. Então aquele samaritano, quando ele vê aquele homem caído, aquele judeu caído, ele não pensou nisso. O que é que ele faz? Ele para, ele aplica ali as técnicas de primeiros socorros que ele devia conhecer, né? Ele vai e ata suas feridas, ele limpa e ele transporta ele, talvez ele usou a própria mula, o cavalo dele para colocar ele, levou até uma hospedaria. Quando chegou lá, tratou dele, depois ainda pediu para o hospedeiro, pagou 2 dinheiros para o hospedeiro,
para que continuasse cuidando dele, e o que faltasse ele pagaria na volta. Então, Cristo vai lá e faz essa pergunta para ele, né? Cristo olha para ele e diz assim, quem é o próximo, né? Quem é o próximo? E ele diz assim, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí ele diz, o que usou de misericórdia para com ele, ou seja, o samaritano. E Cristo diz, vai e faze da mesma maneira. Ou seja, novamente o Salvador está dizendo, vai lá e coloque em prática. Faça igualzinho. Gente, eu fico pensando assim, que tapa, né? Que tapa na cara, porque o nosso Salvador, ele usou exatamente um exemplo muito real do que eles conheciam, do que eles vivenciavam, né? De como eles sabiam que era a relação que eles tinham com o samaritano, né? E que de repente aquele samaritano não tinha obrigação nenhuma de ajudar o judeu, porque ele foi rechaçado a vida inteira. Mas ele não pensou nisso. Ele foi lá e fez. Ele simplesmente amou a quem precisava. E aí eu encontrei no livro Jesus Cristo algo bem interessante, né? Ele diz assim, bom, o sacerdote e o levita aliviaram suas consciências com grandes desculpas para a maneira desumana como se conduziram. Então ele fala como deve ter sido ali a consciência do sacerdote e do levita. Talvez estivessem com pressa, ou temessem que os ladrões retornassem, atacando-os também. Desculpas são fáceis de encontrar. Elas brotam com tanta facilidade e abundância quanto as ervas daninhas à beira do caminho. Desculpas são fáceis. Gente, e brotam, né? E brotam. E eu fiquei pensando, porque às vezes amar o próximo e ajudar esse próximo, sair simplesmente da teoria, porque é fácil dizer eu te amo. O difícil é fazer. O difícil é demonstrar esse amor. É colocar na prática. Porque às vezes a gente vai lá e do mesmo jeito que o levita e o sacerdote, a gente tenta anestesiar a consciência. E no mundo que a gente está vivendo, com cada vez a gente tem uma vida mais acelerada, com mais coisas para fazer, é muito fácil a gente arrumar desculpas para dizer eu não posso, eu não tive tempo. Então essa parábola é para nós também. Nos faz refletir sobre quem é esse próximo. Às vezes a ajuda vem de quem a gente menos espera. E nos ensina que o nosso próximo, né, que a gente precisa amar aquele que realmente está precisando de nós. E muitas vezes não vai ser cômodo, muitas vezes não vai ser confortável. E quando a gente lê essa parábola, o sentimento que vem é amor. Servir. Servir, não olhar quem, amar, não olhar quem. É simplesmente isso, amar. E eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando nisso, porque quando a gente ama, as coisas mudam, né? Porque as pessoas podem sentir o nosso amor. E às vezes não é fácil amar. Pode ser que o nosso samaritano seja algum amigo do trabalho, que a gente não se dá muito bem, aquele chefe que pega muito no pé. Pode ser que esse samaritano seja um vizinho insuportável, seja um grupo de pessoas, simpatizantes de partidos políticos, de ideologias que a gente não concorda. Mas a gente aprende que amar vai além disso. Eu posso não concordar, eu posso não compactuar, mas eu posso aprender a amar as pessoas.
Eu posso aprendê-las a vê-las como filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus. Então a gente vê que os samaritanos e judeus, embora os samaritanos fossem descendentes dos judeus, eles eram rechaçados e não eram considerados. Eles viviam aí à margem da sociedade. Os judeus se consideravam superiores porque eles não tinham mesclado as suas doutrinas ou as suas filosofias, ou não adoravam vários deuses, não tinham se corrompido, se sentiam superiores. Mas eles não praticavam aquilo que eles aprenderam a vida inteira. Eles sabiam, mas eles não faziam. E eles ignoravam, passavam de largo, rechaçavam, maltratavam esse povo. Então nós aprendemos que a nossa obrigação, como membros da Igreja de Jesus Cristo, como seguidores de Cristo, é amar a todas as pessoas. Ainda que a gente não concorde com todas as suas opiniões ou com o seu estilo de vida, com a sua maneira, mas precisamos amar. Eu lembro sempre de um discurso, uma vez que eu li, de uma mulher inativa que voltou à igreja. Ela voltou muitos anos depois e foi feita uma pergunta para ela: o que fez você voltar para a igreja? E ela disse: foi o amor. Foi o amor sem críticas que me trouxe de volta à igreja. Então precisamos lembrar que Cristo está de braços abertos para todas as pessoas, não só para judeus, mas para samaritanos, para todas as nacionalidades. Esse amor, gente, ele é infinito, ele é imenso. Então, que a gente possa amar mais. A gente vive num mundo difícil, que a gente está vendo tantas coisas aí, tantas ondas de violência, tantas pessoas brigando por pouca coisa. E o que nós aprendemos nessas mensagens foi exatamente isso, foi perdão, né? Foi perdoar o nosso próximo, foi amar o nosso próximo, foi ouvir, né, o nosso Salvador, escolher a boa parte, aplicar o Evangelho na vida prática, não se perder com as distrações e com aquilo que é menos importante. Então, que nós possamos fazer da nossa vida uma vida de serviço, uma vida de amor, que a gente possa pensar: qual foi a última vez que eu servi, que eu ajudei alguém? Eu acho que seria uma boa meta, né, que nós pudéssemos fazer todo dia, ajudar alguém de alguma maneira, seja com um abraço, seja um telefonema, seja um sorriso, seja sentar com ela no domingo na igreja, seja fazer bem-vindo um funcionário novo no trabalho, seja sendo gentil na rua, né, ou no ônibus, dando uma referência para os missionários, dando um alimento. A bondade nunca é demais. E eu tenho certeza que o Salvador ele estava tentando exatamente dizer isso. Aquele homem parecia, aquele doutor da lei, parecia entender muito sobre amar a Deus. Eu acho que na cabeça dele ele pensava que ele já fazia isso, que ele já amava a Deus. Mas ele não tinha compreendido que precisava também amar o seu próximo. Eu não vou conseguir amar a Deus plenamente se eu não amar ao meu irmão, que é a semelhança dele. Essa é a verdade. Por mais difícil que seja, precisamos amar sim ao nosso próximo. Graças a esse doutor da lei, nós temos essa parábola que tanto nos ensina, que nos ensina como ser um discípulo de Cristo, como ser aquele que vai servir, que vai ajudar, que vai fazer mais além, que vai ser proativo, né? O samaritano, ele fez tudo o que podia por aquele homem, sem conhecê-lo, de uma nacionalidade oposta, mas ele não pensou nisso. Ele viu aquele homem como ele era, um filho de Deus.
e que ele precisava ser urgente, ele precisava agir imediatamente. Que possamos ter essa prontidão de agir rápido, de ajudar o nosso próximo, aquele que mais precisa, de ser sensível à necessidade das pessoas, de fazer e escutar a voz do Espírito, para que possamos realizar muito, para que a gente possa realmente ser digno de herdar essa vida eterna, amando a Deus e amando ao nosso próximo. Uma boa semana para todo mundo.